Boa noite a todos. Possamos nos sentir muito bem, em paz, nessa nossa casa de luz. Então, antes de iniciarmos alguns avisos de praxe, a nossa casa espírita, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas e 30 minutos, possui este trabalho de palestras e passes. E na quarta-feira, a casa também possui a livraria, a biblioteca e também o atendimento fraterno, que consiste numa conversa privada com o trabalhador da casa, para quem tiver alguma questão particular que gostaria. Basta comparecer um pouquinho mais cedo nas quartas-feiras. Também nas quartas-feiras iniciou na primeira semana deste mês de setembro um novo grupo de estudos, ao qual ainda é possível integrar. Esse grupo trabalha então nas quartas-feiras, às 19 horas, até um pouquinho antes da palestra. Os que tiverem interesse, é só comparecer lá na próxima quarta-feira, às 19 horas. A nossa casa espírita está na internet, no Facebook e num blog, os dois integrados. E neste blog, algumas palestras que são feitas aqui na casa e que são filmadas, estão sendo postadas. O endereço é espiritasarandi.wordpress.com. Depois, para quem tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, podemos passar o endereço certinho escrevendo. Então, para iniciarmos os trabalhos, convidamos todos, como sempre fazemos, a uma prece. Então, queridos irmãos, vamos neste momento procurando uma posição confortável nas poltronas, fechar os nossos olhos, se assim quisermos, procurando nos integrar nessa psicosfera de oração, agradecendo a Deus e a espiritualidade maior, essa oportunidade que estamos tendo de mais uma vez nos reunir nesta casa de luz, nesta casa de oração, rogando a eles, nossos irmãos espirituais que trabalham conosco, que possamos, nessa noite, encontrar o esclarecimento que necessitamos, o apoio energético, a luz, o discernimento e tudo mais que nos traz a esta casa de luz. Que assim seja. Então, na noite de hoje, temos a imensa satisfação de contar mais uma vez com a presença do nosso irmão Roberto, lá de Palmeira das Missões, que é médico e trabalhador da Casa Espírita lá de Palmeira das Missões, musicalidade, que vai enfocar hoje um tema importantíssimo, e só na nossa profissão, doutor Roberto, na minha área do direito, que nós vemos os danos que o alcoolismo causa para o tecido social e individualmente para muitas pessoas, sendo a porta de entrada de drogas que hoje estão corroendo nossa juventude.
E os centros espíritas têm o dever de se integrar nessa luta junto com a sociedade, e não há uma maneira melhor do que trazer o assunto, trazer o esclarecimento na casa espírita. Então, desde já, dizemos muito obrigado por se dispor a estar conosco aqui, trazendo esse tema tão importante. A palavra é tua. Boa noite a todas as irmãs, todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Em primeiro lugar, é uma satisfação a gente voltar a essa casa. Estivemos aqui há algum tempo atrás. Já faz tanto tempo que a gente tentava lembrar, não sabia bem quando é que foi, né? Naquela vez a gente falou sobre perda de entes queridos, né? E hoje a gente traz um tema, que é um tema muito antigo, né? E ao mesmo tempo é muito atual, que é o alcoolismo, né? Então a gente queria começar o trabalho fazendo uma reflexão juntamente com vocês sobre essa imagem que está projetada ali. O que vocês veem de interessante, o que chama a atenção de vocês naquela imagem? O pessoal costuma falar aqui ou não? É uma pessoa bem conversadora. O que chama a atenção de vocês naquela imagem? Sofrimento. Frustração. Destruição. Destruição. Que mais? Solidão. Solidão. Desregramento. O que mais? Um cara arrependido. Cara arrependido. Família com medo. Está tudo pensando neles. Família longe, lá assim, Se isolaram. E o isolado. que ele falou aqui, medo, né? As crianças bem agarradinhas lá do lado da mãe, né? Com medo do pai, né? Violência. Violência. Violência, que é uma das principais consequências do alcoolismo, né? E esse Vários- tipo... de vários filhos ali dele. Uhum. E o Dr. João Paulo falou antes, né? Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Quando a gente vê uma pessoa bebendo, normalmente a gente vê só aquela parte da pessoa sentada ali, bebendo, o bêbado, como se costuma dizer, na rua, né? Mas nós vemos o outro lado, nós vemos a casa dele. A gente trabalha com a família dele, muitas vezes somos chamados para atender esse tipo de situação, né? E essas crianças que vão acabar no psicólogo, que vão acabar no posto de saúde, que vão dar trabalho para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para o juiz, né? Uma série de consequências que o álcool traz e que a gente vai conversar a partir de agora, né? Bom, então o uso de bebidas alcoólicas ele é tão antigo quanto a própria humanidade. O homem começou a beber há muito tempo, né? Já no chamado período neolítico, lá no chamado, a gente costuma dizer a idade da pedra, entre 8.000 a 10.000 a.C. já se tem registro de uso de álcool. Tá? O homem não tinha nem se desenvolvido ainda materialmente, a sociedade era muito atrasada ainda, né? Do ponto de vista material, e já existia o consumo de álcool. A cerveja, que é obtida da fermentação do arroz ou da cevada, já era fabricada lá no Antigo Egito, lá no tempo dos faraós, em grande quantidade. A gente sempre tem aquela ideia de que a cerveja foi inventada pelos alemães, né? A gente associa a cerveja com os alemães. Mas os antigos egípcios já fabricavam a cerveja, né? Há mais de 5.000 anos também, né? E a expansão do consumo do álcool, então, que já é conhecido desde a antiguidade, ele foi se expandir na Europa Ocidental, no mesmo tempo que o cristianismo também estava se propagando, né? Estava se difundindo, e ao mesmo tempo que o cristianismo considerava o consumo do álcool como um vício pagão, mesmo assim ele continuou se expandindo, né? E já na Idade Média, lá no século XI, lá pelo começo do ano 1000 e alguma coisa, foi descoberta a técnica da destilação. Foram inventados os primeiros alambiques, e a partir daí começou a se obter bebidas com teor alcoólico mais alto, né? Que foi trazendo assim agravamentos que as outras bebidas as fermentadas não traziam para o organismo de quem consome. Vocês acham que no Brasil o consumo do álcool é incentivado? Com certeza. Tem certeza mesmo? Eu sei que não é. Então é realmente uma das coisas mais incentivadas, né? Aqui no Brasil, em qualquer cidade que você ande, em qualquer esquina, tu vai achar um bar com as portas abertas convidando as pessoas a beber, né? Na televisão, quais são as propagandas mais bonitas? Cigarro não tem mais. Infelizmente proibiram só o cigarro, não proibiram as das bebidas, né? Mas as melhores propagandas sempre são as de carros, né? E as de bebidas, principalmente as de bebida, né?
Aí aparece os caras bonitão, sarado, como o pessoal fala, as mulheres bonitas, né? Com a cerveja do lado. Né? Então, é um consumo, digamos assim, um incentivo ao consumo. Né? Quando a gente vai num restaurante, qual é a primeira coisa que o garçom pergunta pra gente? Nunca pergunta o que a gente vai comer, né? Você sentou na mesa e pergunta o que você vai beber. Você vai tentar no cardápio para escolher o tipo de comida que você quer. Mas a primeira pergunta é essa: o que vocês vão beber? Né? Então, são muito claros os incentivos que a gente tem ao álcool, né? E a cada segundo os canais de televisão estão convidando as pessoas a beber, né? Para isso os canais, né, a indústria de bebida, né, investe bilhões de dólares para vender essa droga legal, que é uma droga, né? Ao mesmo tempo que o governo gasta outros tantos bilhões para curar as doenças que o alcoolismo causa, como a cirrose do fígado, a encefalopatia alcoólica. Isso sem esquecer as consequências que são, outras consequências são as vítimas do trânsito, né, que são muito frequentes também, muito associadas ao alcoolismo. O alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo. Não é pouca coisa, né? E no Brasil, 15% da população adulta é considerada dependente do álcool. Nós temos hoje quase 200 milhões de habitantes no Brasil. Não dá para 200 milhões, seria 30 milhões de habitantes. Eu acho que é isso, né? Em torno de 30 milhões de dependentes. E estima-se que 10% das mulheres e 20% dos homens aqui no Brasil façam uso abusivo do álcool. Não é que aquele que bebe lá de vez em quando. E não é se é alcoólatra ainda, bebe excessivamente, mas ainda não se tornou alcoólatra. A gente vai ver essa diferença depois, né? Ao mesmo tempo, se sabe que no Brasil 5% das mulheres são alcoólatras, ou seja, apresentam a síndrome de dependência do álcool, e 10% dos homens já são alcoólatras. De cada 10 homens, um é alcoólatra, de cada 20 mulheres, uma é alcoólatra. É um número alarmante, né? E o número o consumo, digamos assim, de bebidas alcoólicas inicia geralmente na juventude, numa faixa cada vez mais jovem. Os mais antigos, como eu, né, vão lembrar que no nosso tempo ninguém botava um gole de álcool na boca antes de completar 18 anos. O pai não deixava o filho beber antes de completar 18 anos. Né? Hoje não, hoje as crianças começam a beber com que idade? 12, 13. 11, 13. Infelizmente, isso não é digamos assim, um privilégio, entre aspas, de nós brasileiros. No mundo inteiro está sendo assim. Exceto nos países árabes, países muçulmanos, onde é proibido o consumo de bebida, que ninguém bebe, né? Mas nos outros países também é assim. Eu tenho uma filha de 18 anos que faz intercâmbio na Áustria, e ela me conta que lá todos os adolescentes, todas as gurizada nova bebem. E que aqui no Brasil a lei permite a bebida a partir dos 18 anos. Menor de 18 anos não pode beber, não pode chegar num bar. Eles podem já aos 16. A minha casa, há 8 dias está falando da minha casa, um outro rapaz intercambista que veio do Equador, que vai completar 18 anos agora sábado, ele contando que no país dele também, há 12, 13 anos, já está todo mundo bebendo. Infelizmente, no mundo inteiro está sendo assim. Uma pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, chamado CEBRID, entrevistou 15.503 estudantes de ensino fundamental e médio de 10 capitais do país, né? E ele constatou que o álcool é a droga mais consumida entre crianças e jovens, não só crianças, né? Não só jovens. E dizia, nessa mesma pesquisa, que 50% dos alunos com idade entre 10 e 20 anos, e 12 anos, desculpa, já tinham ingerido bebidas alcoólicas. 50% dos alunos entre 10 e 12 anos de idade. Vocês tinham ideia que esse número era tão grande assim? Pode ser que no interior, em cidade não se também, nas capitais já 50% nessa idade já bebeu pelo menos uma vez. E entre as crianças entrevistadas, 28,6% beberam pela primeira vez na própria casa, não foi escondido dos pais, quase 30% bebeu pela primeira vez em casa, e em 21,8% dos casos, as bebidas foram oferecidas pelos pais.
é comum a gente ver, todos vocês já viram os pais oferecendo bebida para as crianças. Aí enche um copinho de cerveja e dá para a criança tomar só a espuminha. Não é assim normalmente a gente vê? Ele começa tomando espuminha, mas a espuminha também tem álcool, né? Eu morei numa localidade onde as mães à noite, para fazer as crianças, fazer os bebês dormir, elas molhavam o bico das crianças, a chupetinha aquela, com um pouco de cachaça e davam para a criança chupar. Para beber, sim, né? Então no Brasil, né, que onde a gente sabe, os próprios pais, em grande parte dos casos, são quem incentivam os filhos a beberem pela primeira vez. E isso é muito assustador se a gente levar em consideração o seguinte, que enquanto um adulto demora em média 5 anos para ficar viciado, para ficar dependente, o adolescente precisa apenas de 2 anos. A gente tem muitos dependentes no Brasil. Se seguir nesse ritmo, no futuro, quando esses jovens se tornarem adultos, esse índice vai ser muito mais alto, porque vai acelerar o processo de se tornar uma pessoa dependente do vício do álcool, né? Então é uma coisa realmente assustadora. Infelizmente o governo proibiu propaganda de cigarro na televisão e não sei por que carga d'água ainda não se proibiu a propaganda da bebida, né? Um incentivo ao uso dessa droga, né? Legalizada. E tem uma situação interessante que o senhor estava falando agora, que a gente sabe, estamos numa cidade bem menor que Porto Alegre, sabe onde? Mas se tu sair no final de semana, tu vai ver os jovens que estão consumindo álcool na rua. Muito, tá? Só que o que eu digo é o seguinte, é proibido comprar. Mas a partir do momento que ele comprou uma garrafa de cerveja, se ele vai consumir com 5 menores de idade na rua, ninguém fala nada. Ele pode ter 18, mas os outros podem ter 12. E os que estão consumindo, ninguém, não existe uma autoridade que tome uma atitude de ver um jovem menor de idade com um copo de cerveja na mão e vai lá tomar uma atitude. Então isso que acaba também auxiliando. E uma coisa que eu considero pior ainda, as mães, os pais fazem uma festinha de aniversário de um filho e compram caixas e caixas de cerveja para comemorar o aniversário de 1 ano. Primeiro aniversário do bebê tem um monte de cerveja, né? Então já os que já passaram um pouquinho do 1 ano provavelmente vão consumir ali mesmo dentro da casa junto com a família, né? Bom, e como o Dr. João Paulo falou antes, né, o que também nos preocupa muito é que o álcool é a principal porta de entrada para as outras drogas. Todos, ou quase todos esses jovens que hoje fazem uso do crack, que é um problema também que a gente enfrenta muito, né, começaram tomando cerveja. Aí a cerveja não dá mais graça, passou para vodka, passou para não sei o que, amanhã passou para maconha e daqui uns dias está no crack, né? Então, isso também assusta bastante a gente. Antigamente não se via muita mulher bebendo, né? Era muito raro a gente ver uma mulher beber. Hoje já se sabe ali que no caso 5% das mulheres brasileiras são dependentes, 10% delas fazem uso abusivo. A gente via muitos homens beber e raras mulheres bebendo. Hoje a coisa está praticamente igual, daqui a um dia não vai ser mais 5, 10%, vai igualar. E uma coisa que também preocupa a gente é que as mulheres são mais vulneráveis. A concentração de álcool no sangue de uma mulher é mais alta do que num homem, mesmo ingerindo a mesma quantidade. Se nós pegarmos um homem e uma mulher de 20 anos, os dois com a mesma altura, os dois com o mesmo peso, e os dois tomarem, digamos, 5 garrafas de cerveja cada um, depois, num certo tempo, a gente vai fazer um exame de sangue para ver o teor alcoólico, o dela é mais alto. Possivelmente em função do metabolismo da mulher, que seja mais lento para eliminar o álcool do sangue, né? Além disso, elas são mais sujeitas a cirrose do que os homens. Então a mulher tem cirrose hepática com mais facilidade do que o homem, além de que o álcool aumenta a chance da mulher ter um câncer de mama e outros cânceres também, né? O que é então o alcoolismo? Se fala muito sobre o alcoolismo, bebedor social, aquela coisa toda, né? Mas o que é um indivíduo alcoólatra? Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é uma doença. Antigamente se dizia que o cara que bebia era um sem vergonha, era um marginal, aquela série de conceitos, né, depreciativos que a gente usava, e hoje a gente sabe que não, aquele indivíduo não é um indivíduo sem vergonha, não é um marginal, ele é uma pessoa que tem uma doença, assim como o outro tem epilepsia, o outro tem diabetes, o outro tem pressão alta, aquele indivíduo tem uma doença chamada alcoolismo, né? Então a Organização de Saúde considera ele como uma doença, infelizmente incurável. Vocês conhecem alguém que é ex-alcoólatra?
Vocês podem conhecer alguém que está sem beber. O fulano faz 20 anos que parou de beber. Já ouviram falar que são raros casos, mas tem. Essa pessoa ela continua sendo alcoólatra, só que ela está em abstinência. A partir do momento que ela tomou o primeiro golinho, vai voltar tudo de novo. Aí que vem a recaída, o cara faz o tratamento, começa a tomar aos pouquinhos e acaba indo para o mesmo lugar que ele sempre. Além de ser incurável, ela é uma doença progressiva, ela vai se agravando, e quase sempre é fatal, quase sempre vai levar ao óbito. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é uma doença física, espiritual e mental. Mas o mais importante é que, apesar de incurável, ela é uma doença controlável, é possível controlar. Vocês já viram um ex-diabético? Fulano era diabético, deixou de ser em 1900, não sei quanto ele parou? Não. Ele vai ser, mas com o tratamento ele está controlado. Alguém que tinha pressão alta? Não, essa pessoa vai ter a vida inteira tomando medicação, tendo determinados hábitos alimentares, e prática de exercícios, enfim, ela vai estar controlada, mas ela vai continuar tendo a doença. O alcoolismo é a mesma coisa, é incurável, mas é controlado. Beber moderadamente, beber esporadicamente, faz parte do hábito de diversas sociedades. O difícil é a gente delimitar o limite entre o beber social e o uso abusivo. E mais ainda em relação a tipos de abstinência. Todo mundo diz que bebe socialmente. Bebe socialmente. Uma colega minha dizia exatamente isso, quem bebe socialmente. Mas muitas pessoas bebem realmente socialmente. Mas o que é beber socialmente? O que é beber demais? E o que é ser alcoólatra? É muito difícil a gente fazer essa diferença. Mas nós vamos tentar esclarecer isso. A gente vai saber depois que ele realmente é alcoólatra quando aparecem os sintomas da tal de abstinência. Bom, quando a pessoa não consegue ficar sem a bebida, vai apresentar uma série de sintomas de abstinência, que são sintomas de dependência. Nesse caso, ele pode ser considerado como um indivíduo já alcoólatra. Então, a abstinência seria a falta que o organismo sente do álcool, depois de um tempo de uso prolongado em doses não pequenas. E aí a gente define o que é um indivíduo alcoólatra. O indivíduo alcoólatra é aquele que o álcool para ele já causa um prejuízo social ou um prejuízo pessoal pelo abuso da bebida. O que é um prejuízo pessoal? Tudo afeta a família, o emprego. Aí é social. Saúde. A saúde, quando o cara começa a apresentar sintomas físicos, tipo cirrose, coisa desse tipo, ele passa a ter um problema pessoal. Quando o fato dele nele não ir no emprego, ele perdeu o emprego, também é um problema pessoal. Social é quando ele começa digamos assim, a gerar conflitos a nível familiar, a nível de trabalho, em função do consumo exagerado do álcool que ele faz. E outro fator que nos leva a esse indivíduo alcoólatra é que quando, além desses prejuízos social e pessoal, ele passa a ter sintomas de abstinência pela interrupção do uso da bebida. E o que seria então a abstinência? A abstinência é a falta que o organismo sente do álcool depois de um tempo prolongado de uso de doses não pequenas. O cara começa a beber durante bastante tempo, faz uso prolongado. No momento que ele parar de beber, ele vai ter alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas? Tremores, é comum a gente pegar as pessoas que de manhã cedo tremem bastante, e eles mesmos ainda brincam que vão tomar um golinho para regular a lenta. Para regular a lenta também se ouve bastante. Quando a pessoa começa a ter aqueles tremores pela ausência, fica um dia, dois sem beber e já começa assim, já é um sintoma de abstinência. Náuseas, que é a mesma ânsia de vômito, tontura, mal-estar, fraqueza, tudo isso são sintomas de abstinência. Tem sintomas mais graves, são os delírios, que a pessoa tem delírios extremos, com pessoas que são internadas geralmente em clínicas psiquiátricas, as pessoas começam a enxergar bicho pelas paredes, começam a ter uma série de sintomas e começam a delirar, mas já são sintomas mais graves. Mas quem começar a apresentar esses sintomas aqui, já pode ser considerado como um indivíduo alcoólatra. Um outro indicativo de que a pessoa é dependente
é o fato de que ela tem que aumentar cada vez mais a dose para alcançar o mesmo efeito, sentir o mesmo prazer que ela sentia antes. Antes eu tomava uma cerveja e estava contente. Hoje eu tenho que tomar 2, amanhã eu tenho que tomar 3, no outro dia eu tenho que passar a tomar cachaça, coisas mais fortes. Então, esse fato da pessoa ter que estar aumentando constantemente a quantidade de bebida que ela ingere, também é um indicativo de que ela é uma pessoa alcoólatra. Outra coisa também que não tem como a gente saber, que também é muito preocupante, é que a gente não tem como dizer quem é e vai ser o resto da vida um bebedor social e quem é hoje um bebedor social e amanhã vai ser um alcoólatra. Quando a gente nasce, nós não, mas agora nós temos como fazer, quem tem filhos pequenos, levam os filhos lá no posto de saúde para fazer uns testes. Que testes que fazem? Teste do pezinho, para ver o quê? De tireoide, uma série de coisas, né? Problemas neurológicos, uma série de coisas que são feitas, né? Que mais testes se faz para as crianças hoje em dia? Dolinho, chama, né? E tem o teste do álcool? Tem como a gente levar uma criança, nasceu, vou levar lá para o médico, para o pediatra, e dizer, esse meu filho vai ser alcoólatra ou não vai ser? Não tem como a gente saber, né? Então, se eu tenho um filho em casa, eu não sei se ele tem a tendência, que a gente vai conversar sobre isso mais tarde, por que eu vou incentivar o consumo? Né? Meu filho, a gente tem aquela tendência de achar que certas coisas só acontecem na família dos outros, mas pode acontecer na família da gente também. Eu posso ter um filho ou uma filha amanhã que seja alcoólatra. Então, não tem por que eu incentivar, porque eu não tenho nunca como saber, ninguém vai ter como saber quem vai evoluir para o alcoolismo e deixar de ser bebedor social e quem não vai evoluir, né? Então, segundo a medicina, né, existem várias causas para o alcoolismo. Não se sabe ao certo o que torna o indivíduo alcoólatra, mas existe alguma associação ou mais de uma causa que poderiam explicar. O primeiro deles seria a herança genética. A pessoa já nasceria com uma tendência, uma predisposição genética de ser alcoólatra, né? A segunda seriam fatores psicológicos. Determinadas situações causariam conflitos, situações psicológicas que levariam a pessoa a beber e, em consequência disso, ela se tornar um alcoólatra. E outra seria a pressão, né, que a pessoa sofre no seu ambiente social. Quanto aos fatores psicológicos, a gente poderia citar a carência afetiva, né? Quantas pessoas carentes efetivamente existem hoje? Pessoas que vivem sozinhas, inclusive, né? Impotência diante da vida, a pessoa que se considera incapaz de enfrentar as situações que a vida lhe impõe, né? Limite, incapacidade para aceitar os seus próprios limites. Às vezes a pessoa quer fazer determinadas coisas, mas ela não consegue fazer aquilo ali, ela não tem condições para certos fatores de fazer determinadas coisas, e isso leva à frustração e leva a pessoa a beber, né? Liberação de tensões, a pessoa que está tensa bebe para aliviar, né? E outro motivo seria o esquecimento das mágoas e das aflições, entre outros. Então, seriam alguns dos fatores psicológicos que poderiam estar relacionados com o surgimento do alcoolismo. Quanto ao ambiente social, núcleo familiar desorganizado. Quantos lares a gente vê hoje de pais separados, né? Então, a criança que cresce nesse ambiente pode ter uma tendência maior, pode ser um fator que a leve no futuro a ser um indivíduo alcoólatra. Conflitos familiares. As crianças naquele lar que a gente viu ali, aquelas crianças vão ter uma vida normal do ponto de vista psicológico. Aquela primeira imagem que a gente mostrou lá, estava a cinta no chão, que o pai já tinha passado nele nas crianças, né? Já tinha batido provavelmente na mãe, que inclusive estava grávida. Então, aquelas crianças que se criam naquele ambiente, possivelmente vão ter uma certa dificuldade a nível psicológico durante a sua vida, que também pode desencadear no fato delas também virem a se tornar alcoólatras no futuro. A relação paterna, né, a ausência do pai, que é muito frequente hoje em dia, né? O Rio Grande do Sul é um dos estados, até agora publicou um artigo sobre isso, com o maior número de mães de lares sem pais, né? E é um índice altíssimo, não consigo lembrar agora, mas é um índice muito alto. Outra coisa é a influência do pai. O meu pai bebia. O primeiro exemplo vem da onde? É o espelho, né?
Né? Exato, né? O meu pai, graças a Deus, não bebia. Nunca bebeu. Né? Então, agradeço muito a ele por isso. Né? Mas nos lares onde é comum o pai beber, a criança vai fazer exatamente o que o pai fazia. Né? Relações no ambiente de trabalho, a pessoa que não está satisfeita no seu ambiente de trabalho. E o ambiente de trabalho quase sempre é conflitivo. Eu desconheço um ambiente de trabalho onde não existam conflitos. Né? Vivemos num mundo de provas e expiações que é um mundo de conflitos. Por que o ambiente de trabalho seria diferente? Desemprego, que graças a Deus hoje já diminuiu bastante em relação ao que era um tempo atrás. Se vê menos pessoas desempregadas do que a gente via. Era uma outra coisa que levava a pessoa a beber. E a insatisfação com a sua condição pessoal. A pessoa queria ter um nível social econômico mais alto e sempre consegue. Isso também faz com que muitas vezes a pessoa vá beber. Né? Bom, falando um pouco sobre os aspectos médicos do alcoolismo. Então, o abuso do álcool vai causar inúmeras doenças físicas e psíquicas. Né? Entre elas, entre as psíquicas, podemos citar a apatia, o tédio, a depressão. No cérebro, ele vai causar, pela falta de nutrientes, a pessoa vai agir como se estivesse muitas vezes fora da realidade, vai ter prejuízo de coordenação motora, diminuição da memória, do raciocínio e da concentração. Isso é uma coisa muito interessante, porque na época que os jovens precisam mais usar o seu cérebro, que eles mais precisam de memória, de concentração e de raciocínio, que é justamente a época que eles estão estudando ou concluindo o antigo primeiro grau, que hoje é fundamental, né? O ensino médio, ou entrando na faculdade, é justamente na época que eles estão bebendo mais. Então, o desempenho escolar deles, obviamente, não deve ser muito bom. Né? A nível de coração, por má alimentação, vai alterar os níveis de lipídios, colesterol, triglicerídeos, que vai fazer com que eles sejam elevados. Isso vai contribuir para que a pessoa possa ter uma maior predisposição a doenças cardiovasculares, entre elas o infarto. Né? A nível de pulmão vai trazer a tuberculose e a pneumonia. Por quê? Porque esses indivíduos vão ter o corpo fragilizado em função do álcool e tanto o bacilo da tuberculose como as bactérias da pneumonia vão se instalar com maior facilidade, vai fazer com que o indivíduo tenha essas doenças. Né? A nível de fígado, a hepatite e a cirrose. A nível de estômago, gastrite, pancreatite a nível de pâncreas, né, que pode inclusive levar a um diabetes adquiridos. No aparelho reprodutor vai causar impotência, perda da libido, que é o desejo sexual, e o indivíduo alcoólatra também pode ter os seus testículos atrofiados, queda de pelos, além de crescimento de mamas nos homens. No sangue, ele vai tornar o indivíduo propício às infecções pela diminuição de glóbulos brancos. Tá? Então, vai ser um indivíduo com as suas defesas mais baixas, além de diminuir as plaquetas que fazem a coagulação, que faz com que ele tenha maior tendência também a ter hemorragias. A anemia também é bastante comum, né, por não produzir glóbulos vermelhos suficiente, em função da desnutrição que ele tem por carência de ácido fólico. Uma das coisas que mais me assusta, sempre me assustou, e infelizmente às vezes a gente ainda vê, é essa aqui. Se vê ainda, né? O álcool na gravidez de gestantes que bebem, né? Isso vai causar no indivíduo a chamada síndrome de abstinência fetal. A gente falou lá que o indivíduo que faz consumo frequente, né, de álcool, quando ele para de beber, bruscamente, ele apresenta a síndrome de abstinência, né? E um bebê que bebeu, entre aspas, durante 9 meses na barriguinha da mãe, quando ele nascer, não vai sentir também? A mãe não vai dar uma madeira de cerveja para ele quando nascer, né? Hoje em dia, graças a Deus, a maioria vai dar o leite materno, né? Algumas vão dar uma madeira, mas a maioria o leite materno. Então, aquela criança bebeu durante 9 meses, no momento que ela nasceu, ela vai parar de beber e ela vai apresentar essa tal da síndrome de abstinência fetal, que é uma síndrome que se caracteriza por baixo peso ao nascer. Bebês de mães que bebem e bebês de mães que fumam geralmente têm um peso mais baixo do que deveriam ter. Atraso no crescimento e no desenvolvimento, anormalidades neurológicas, malformações de esqueleto e de sistema nervoso, né? E prejuízo intelectual, que vai dar prejuízo no aprendizado, né?
de atenção, de memória, até mesmo dificuldade para falar. Uma das coisas mais frequentes que eu vejo no dia a dia, crianças trazidas pelas mães, que a professora pediu para levar lá no posto, para o doutor fazer o pedido de um eletro da cabeça para ver se o menino tem algum problema, porque aquele bebê não consegue acompanhar criança, desculpa, não consegue acompanhar os outros. Muitas dessas crianças são filhas de mães que bebiam durante a gravidez. Possivelmente vai ter alteração no eletro, mas possivelmente não vai ter mais o que fazer. Às vezes eles querem que leve também na psicóloga, na Secretaria de Educação tem a psicóloga, querem encaminhamento. Tudo bem, a criança tem distúrbio psicológico, mas muitas coisas são irreversíveis porque, infelizmente, aquela mãe bebeu durante a sua gravidez. Vamos falar um pouco sobre os aspectos sociais do alcoolismo. O álcool é responsável por 50% dos acidentes de trânsito. Eu estou saindo muito, o João Paulo está mais parado aqui. Está ótimo. 50% dos acidentes de trânsito, metade dos acidentes, o álcool está envolvido. 60% dos afogamentos, 50% dos homicídios, metade dos casos de homicídios tem álcool no meio. Em Palmeiras aconteceu um caso muito interessante há um tempo atrás, faz uns 2, 3 anos. 2 irmãos saíram juntos, lá na rua tal da bairro da Vista Alegre, e foram num bar à tarde. Saíram os dois, bem faceiro. Chegaram lá, beberam, um matou o outro. Se não tivesse bebido, não teria acontecido, provavelmente, né? Então, saíram irmãos abraçados, assim, voltou um preso e o outro morto, em função do consumo do álcool, né? E quantos casos parecidos a gente vê aí? 25% dos homicídios, 30% dos estupros e 60% dos casos de violência contra a criança. Infelizmente, eu não achei dados sobre violência contra a mulher, que é uma das coisas que mais se vê e que eu não consegui ver quanto por cento está relacionado ao uso do álcool. Acho que deve ser bem mais do que 60% relacionado à violência contra a criança, né? Então, outra coisa que a gente já falou um pouco, só repetir, é que o álcool interfere no processo de concentração, não só para quem estuda, como também para quem está trabalhando, né? E é justamente na faixa de maior produtividade do indivíduo, ou seja, entre os 25 e os 45 anos de idade, que há o maior consumo de álcool. O indivíduo que bebe tem baixa produtividade do salário, né? Além de produzir prejuízo para a empresa que está pagando o salário, né? Muitas vezes vai redundar na demissão daquele indivíduo e que, em função do álcool, também vai ter dificuldade para conseguir um novo emprego. Quanto aos crimes, uma pesquisa feita no estado de São Paulo, o número não é muito atual, de 1996, mas não deve diferir muito disso, nos diz que 41% dos crimes em São Paulo estavam relacionados com álcool e nos Estados Unidos já estava em 54% essa relação, né? Então, do ponto de vista da sociedade, o álcool é um problema muito grave. O alcoólatra provoca não só acidentes no trânsito, né, mas problemas graves à sua volta. E o maior prejuízo que ele causa é justamente na sua família, ou seja, na destruição de famílias inteiras. Quantas pessoas perderam a família em função do álcool? Né? O pessoal diz, a mulher botou ele para fora de casa. É a expressão que o povo normalmente usa, né? Então, em função do álcool, famílias inteiras são destruídas, né? Os efeitos do álcool na família. Comprometimento dos filhos. 80% desses filhos vão aprender a beber em casa. 21,8%, né? Os pais eram incentivados no primeiro ano, né? E desses que bebem em casa, né? Cujos pais são alcoólicos, 80% deles, né, aprenderam a beber em casa, dos indivíduos que são alcoólatras hoje. Desestruturação do lar, que a gente já falou, separações conjugais, que a gente também já falou, e a violência doméstica, né? Tudo isso está relacionado com o uso do álcool. Além disso, os filhos de alcoólatras apresentam problemas psicológicos e psiquiátricos. Eles persistem muitas vezes em mentiras, roubo, se metem com mais facilidade em conflitos e até mesmo em brigas. Vou falar um pouco agora sobre a visão do Espiritismo, né? O que o Espiritismo nos fala, né? Os aspectos espirituais do alcoolismo. Sabe-se que o álcool lesa o perispírito. Para quem não é
digamos assim, frequentador há muito tempo da sociedade e que não é muito familiarizado com algumas expressões que a gente usa, perispírito seria o nosso corpo espiritual. Todos nós somos divididos em 3 pedaços, vamos dizer assim. O corpo físico, né? Todos nós estamos enxergando. O espírito, que nós não enxergamos, obviamente. E o perispírito, que alguns médicos conseguem enxergar, que é o que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Diz a lei dos espíritos que o perispírito é o laço que prende o espírito ao corpo. Então, se nós fôssemos pegar o exemplo de uma cebola, tira uma fatia, a nossa primeira fatia é o corpo físico, a segunda seria o perispírito e a última seria o espírito. O perispírito é importante também porque ele que molda o nosso corpo. E quase todas, para não dizer todas as nossas doenças, elas não estão no corpo, elas estão no nosso perispírito. Se o álcool lesar o nosso perispírito, ali vai se transmitir para o corpo. Se eu beber demais, vai lesar, digamos, o fígado do meu perispírito, eu vou ter problema não só nessa, como numa próxima reencarnação. Porque eu vou reencarnar com o perispírito lesado e isso vai transmitir para o corpo físico novo que eu vou ter e vai fazer com que eu tenha uma doença física em função de uma lesão perispiritual. Então, existem muitos indivíduos com uma série de problemas que os médicos não conseguem diagnosticar onde está a causa, que vem normalmente devido às passadas por lesões perispirituais. E o álcool é um desses causadores. Facilitar essa explicação do Sr. Paulo Mal, utilizava muito tempo, a gente dizia que o espírito é o carbono, aquele frio. Exatamente, quando tu passa em cima, sai lá no outro lado, né? É a mesma coisa, tá? Bom, então, em função disso, a doutrina espírita nos diz que muitas das nossas doenças estão em vidas passadas, né? Justamente por essa lesão perispiritual que a gente traz, né? Então, aquele indivíduo que a gente diz que já tem predisposição, ou talvez aquele indivíduo que já nasceu com uma predisposição genética, na verdade, essa predisposição genética ele trouxe em função de prejuízo que ele deu no perispírito dele na vida anterior. Aí eu volto naquela questão anterior, assim, da importância das mães não beberem durante a gravidez. Digamos que aquele feto que ela carrega foi um alcoólatra numa encarnação anterior. E esse indivíduo vem reencarnar, e uma das provas que ele vai ter que passar é justamente por a tentação de ser novamente o alcoólatra ou não. Se a mãe beber durante toda a gravidez, será que esse indivíduo vai conseguir não ser um alcoólatra nessa encarnação? Vai ser muito difícil, né? Então, o fato da mãe estar bebendo, ela não vai estar causando só aquela síndrome de abstinência, mas também pode desencadear um alcoolismo em um indivíduo que já foi alcoólatra em uma ou em outras vidas e está tentando se livrar, digamos assim, dessa dependência, né? Bom, a questão da obsessão, né? O que é obsessão? Muitas pessoas também não são bem familiarizadas, né? Existem várias formas de obsessão, mas a que a gente mais comumente vê, que quando a gente se refere, normalmente quer se referir a essa, é a obsessão de um encarnado por um desencarnado. Existe inclusive ao contrário. Obsessão é quando um espírito desencarnado, né, começa a influenciar negativamente de diversas formas, que vão desde uma simples influenciação até a subjugação daquela pessoa, com o objetivo de causar o mal daquela pessoa. Não existe obsessão por bem, né? Seria o indivíduo querendo causar o mal do outro. E uma das formas de causar prejuízo a uma pessoa que normalmente foi um desafeto no vida passado é fazendo essa pessoa beber. Tem um livro do André Luiz chamado Sexo e Destino, não sei se alguém aqui leu. O indivíduo que chega em casa e o espírito que está no obsessor dele querendo beber começa a fazer com que ele sinta uma coceira na garganta ou algo parecido, vai influenciando, você está com sede, ele começa a sentir aquela coisa e ele inconscientemente levanta, vai no barzinho de casa, abre o uísque, serve lá uma determinada quantidade e toma sem ter vontade. Né? Então, muitas vezes o indivíduo é levado ao alcoolismo por obsessão, né? Por espíritos que foram inimigos deles em uma vida anterior. E muitas vezes esse espírito já chega depois e aproveita que o cara já é alcoólatra, já está meio caminho para incentivar com que ele beba mais para, em outras palavras, destruir a vida daquele indivíduo. Alguns sinais de alerta, que praticamente grande parte, talvez de nós aqui, também façam uso de bebida,
mesmo que socialmente, né? Quando é que a gente tem que ficar de olho que a gente pode estar passando um pouco do limite? Então, existem alguns sintomas, alguns sinais, desculpa, que nos dizem que está na hora da gente dar uma freada, né? Uma, quando a pessoa tem necessidade de álcool, pensa muito na bebida, está sempre pensando em álcool. É muito comum o cara vai fazer um churrasco, né? A primeira coisa que o cara pergunta, quem é que leva a cerveja? Ninguém pergunta quem vai levar carne, né? A primeira pergunta é da cerveja. Então, quando já faz qualquer coisinha, já pensa primeiro no álcool, ou pensa muito no álcool, tem aquela necessidade, já é um sintoma, já é um sinal de alerta. A pessoa que passa a beber escondida, os outros não veem que ela está bebendo, também é um sinal de alerta. Quando as brigas na família começam a se tornar mais frequentes, família onde não existe briga, onde não existe conflito, não existe. Né? Por menor que seja, sempre tem um conflitinho em qualquer família. Mas se a gente brigar uma vez por semana, começou a brigar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, começou a aumentar a frequência das nossas brigas, em função de que um dos dois, ou até os dois estão brigando, também já é um sinal de alerta. Né? Quando o indivíduo começa a faltar ao trabalho em função do uso de álcool. Vocês não têm ideia do que é segunda-feira no posto de saúde, segunda-feira pela manhã. O cara chega, me dói isso, me dói aquilo, e daqui a pouco ele não consegue, não é necessidade. É frequente. Né? Então, é uma das coisas. Quando começa a faltar o trabalho por causa da bebida, é um outro sinal de alerta. Quando a pessoa começa a beber pela manhã, já acorda e já vai beber. O cara que fica bêbado em toda a festa que ele vai. O rapaz foi lá e se embebedou lá no aniversário de 15 anos, tudo bem. Mas se ele vai em uma festa por semana e cada festa ele volta bêbado para casa, é um outro sinal de alerta. Colocar o álcool como prioridade, lembra o exemplo lá do churrasco, quem é que vai trazer a cerveja, nós vamos tomar aquela coisa toda, né? A perda da liberdade para o ato de beber, quando o cara começa a beber praticamente sem querer já, ele não consegue mais controlar aquela vontade, já perdeu essa liberdade, é um outro sinal de alerta. E quando ele começa com a intenção de beber uma certa quantidade, e cada vez ele vai bebendo mais e não consegue se controlar. Eu tinha um amigo em outra cidade que eu morei, que ele chegava num bar, tinha 2 cervejas no bar e ele tomava as 2 e ia para casa. Se tinha 5, ele tomava 5. Se tivesse 20, ele ia até onde? Ele não tinha um limite de parada. Mas ele não era assim, ele chegava lá, só tinha um e tomava, que ia embora. Então, quando a pessoa chega ao ponto que ele chegou, que não tinha mais como se controlar na quantidade de doses, também é um sinal de alerta muito importante de que a pessoa já está se tornando um indivíduo alcoólatra, né? Bom, nós falamos que o álcool é uma doença crônica, né? Ela é progressiva, que é incurável, né? Mas apesar de ser incurável, ela é controlável. E o mais importante de tudo é que o álcool é uma doença, o alcoolismo é uma doença prevenível, a gente pode prevenir. A gente não tem como fazer a vacina, levar o bebê lá no posto com 2 meses de idade, já que eu vou fazer a gotinha, vou fazer a do teto, isso aqui eu vou aproveitar fazer a do álcool. Infelizmente não tem, mas a gente tem formas de prevenir, né? O que acharam dessa imagem ali? Bonita, né? Criança ainda mais. Deve ser lá na Alemanha, daqueles lados lá, mas é bem bonita, né? Crianças, você viu o tamanho do olhinho do bebê lá, também já está, né? Olhando para o copo de cerveja, né? Bom, então a gente combater um vício depois que ele já se instalou é uma coisa difícil, né? Mas a gente pode ajudar na prevenção, não apenas do alcoolismo, como qualquer outro vício, né? Então, como a gente falou também, é impossível a gente saber quem vai ser um alcoólatra e quem vai ser apenas um bebedor social. Então, nós conhecemos se alguém da nossa família, né, vai carregar uma predisposição ou não para o álcool. E essa predisposição pode ser potencializada já no primeiro gole, né? Então, por isso, né, nós queremos que todo indivíduo, principalmente o indivíduo que é espírita, que é consciente, não deve ter na sua casa o famoso barzinho. Se alguém tem, tudo bem, não tem. Então, não tem o livre-arbítrio. Mas o que você aconselha é que não se tenha o tal do barzinho em casa. Tem uma história do Divaldo que ele foi visitar alguém em uma outra cidade e o cara tinha um barzinho na casa dele. E perguntou, e tu bebe? Não, é que era moda ter o barzinho. Não, um barzinho, todo mundo tem, não sei o que. Então eu falei, tu sabe quem está bebendo no teu barzinho agora? Tem um monte bebendo ali, tem uns até caídos no chão, estão bebendo aquela bebida que você pagou, os desencarnados estão bebendo lá. Então eles iam lá e ficam emanando aqueles vapores que o álcool nas garrafas emanava e se embriagava os desencarnados, né?
Então o bom é a gente não ter o tal do barzinho em casa, né? Isso vai levar os nossos filhos a ver que é uma coisa importante, né? E se é uma coisa importante, eles vão fazer uso mais tarde, né? Uma outra coisa também que hoje em dia, né, as nossas crianças já nascem, não se criam, na grande parte delas, sem uma orientação religiosa, né? Muitas delas se criam sem um conceito formado sobre ética e moral, né? E acabam se criando aquela coisa de que tudo é permitido, né? Aquela pseudo-liberdade, e em função disso, pela falta dessa educação moral, dessa educação religiosa, essas crianças também vão se tornar alcoólatras, né? Eu coloquei ali as escolas, né? E as escolas têm um papel importante. Você diz muitas vezes que a escola não é para educar, aliás, a escola é para ensinar, mas não é para dar certos assim, ensinamentos, né? morais e éticos, deveriam ser dados pelos pais. Concorda ou não concorda? Mas e quando os pais não têm condições de dar? Quantos pais o senhor vê lá no Ministério Público que não tem o que transmitir?